Olá, estudante. Iniciaremos o nosso estudo de geografia com o seguinte tema: orientação, localização e representações do espaço geográfico. Orientação. Agora vamos ver como se orientar no espaço. Iniciaremos o estudo de geografia pelas noções de orientação no espaço geográfico. Mas afinal, o que é espaço geográfico? Antes da definição, vamos entender o espaço. Espaço é onde, ou seja, o ponto, área ou local no qual os seres vivos se fixam ou no qual os acontecimentos ocorrem. E tempo. Tempo é o quando, isto é, o instante, a data, a época ou período em que os acontecimentos ocorrem. Agora vamos entender o que é espaço geográfico. Espaço geográfico é o espaço no qual os seres humanos vivem, ocupam, utilizam e transformam. É a superfície do nosso planeta, a Terra. Desde os primórdios da humanidade, a orientação no espaço é essencial para a manutenção e para o desenvolvimento dos agrupamentos humanos. O Sol e as estrelas são utilizados como referência há milhares e milhares de anos. Nossos antepassados mais remotos usavam como pontos de referência elementos naturais do lugar onde vivem, como montanhas e rios. Vejam a seguir. A imagem mostra um dos elementos naturais como ponto de referência utilizado pelos nossos antepassados. Outro aspecto muito importante para as sociedades humanas é medir a passagem do tempo, o que pode ser feito de diversas maneiras. Com base na observação de fenômenos da natureza, como a sucessão dos dias e das noites, e também com base na observação dos fenômenos naturais, ou seja, das estações do ano, que se repetem ao longo do tempo. Estreita relação com a vegetação natural. Algumas espécies vegetais, por exemplo, dão fruto apenas em determinada época do ano. As estações do ano também são importantes para os agricultores, pois elas orientam o momento certo de fazer o plantio e a colheita. Ao observar a natureza, o ser humano conseguiu identificar os períodos de chuva e de seca, a época da cheia dos rios, o período do congelamento nas regiões mais frias do planeta, etc. Com isso, conseguiu organizar melhor suas atividades e, ao longo da história, criou as medidas do tempo que usamos até hoje, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos e assim por diante. Da mesma maneira, foi desenvolvida uma série de noções e convenções que têm por objetivo facilitar a orientação e a localização no espaço. Convenções é o conjunto de usos ou costumes estabelecidos ou aceitos pelos indivíduos de determinado grupo. Agora vamos entender os polos e os hemisférios. A Terra, embora não seja uma esfera perfeita, tem a forma arredondadas, ligeiramente achatada nos polos. Um deles é chamado de norte e o outro de sul. Na parte mais larga do planeta, cuja distância até cada um dos polos geográficos é igual, traçamos um círculo imaginário. É uma espécie de cintura da Terra na sua parte mais larga. Esse círculo imaginário é chamado de linha do Equador e divide o planeta em dois hemisférios, ou seja, em suas duas partes iguais. Mas o que é hemisfério? Hemisfério significa metade de uma esfera. Hemisfério norte é aquele que vai da linha do Equador até o Polo Norte, e hemisfério sul é aquele que vai do Equador até o Polo Sul. Como vocês podem observar, no mapa está aí a linha do Equador dividindo a Terra em duas partes iguais, em hemisfério norte e hemisfério sul. Vamos pensar um pouco. O norte fica acima do sul? Você já deve ter visto vários mapas que mostram o mundo todo, denominados mapas mundi ou planisfério. Planisférios, representação da superfície terrestre completa em um plano. Eles normalmente mostram toda a superfície terrestre com seus continentes e oceanos. Provavelmente você também já tenha percebido que, em geral, esses mapas representam o hemisfério norte acima do hemisfério sul e que na parte central desse mapa situa-se a Europa. Será que essa forma de representar o mundo é obrigatória ou a mais correta? A resposta é não, porque foram os europeus que confeccionaram os primeiros mapas do mundo com todos os continentes.
especialmente a partir do final do século XV. A Europa foi representada centralizada e acima da África, ou seja, na parte superior do mapa. Agora imagine uma situação em que os povos viveram no continente africano, a Oceania ou na América do Sul, fossem os primeiros a elaborar os planisférios. Será que a forma de representação dos continentes no mapa seria diferente? É bastante provável que o hemisfério sul constasse na parte superior do mapa. Ao observar o mapa, parece estranho, não é mesmo? Mas ele está correto. Em alguns mapas produzidos atualmente, encontramos outros continentes que não a Europa e o hemisfério sul aparece na parte de cima, mas nesses casos sempre é indicado que a direção norte está voltada para baixo. Ao observar o mapa, parece estranho, não é mesmo? Mas ele está correto. Em alguns mapas produzidos atualmente, encontramos outros continentes que não a Europa e o hemisfério sul aparece na parte de cima, mas nesses casos sempre é indicado que a direção norte está voltada para baixo. Mas, independentemente da representação que escolhermos, temos de recordar que a superfície do planeta tem um formato arredondado. Portanto, não existe possibilidade de um continente estar em cima ou embaixo do outro. O que está acima de nós é a atmosfera, e o que está abaixo da superfície terrestre é a litosfera e o núcleo terrestre. Mas, independentemente da representação que escolhermos, temos de recordar que a superfície do planeta tem um formato arredondado. Portanto, não existe possibilidade de um continente estar em cima ou embaixo do outro. O que está acima de nós é a atmosfera, e o que está abaixo da superfície terrestre é a litosfera e o núcleo terrestre. Espero que tenha gostado dessa nova forma de ensino. Continue acessando a plataforma, assistindo às aulas e realizando as atividades. Tchau, até a próxima aula.